A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Toda honra seja dada a Deus e a Jesus. Parabéns, aniversariante, né? Sempre lembrando que Deus te dê muitos anos de vida. E essa semana vamos comemorar uns aniversários aí, graças a Deus, né? Isso é uma felicidade muito grande. Temos vida para comemorarmos a vida diante de Deus. Iremos ler 2 versículos sobre o que ocorreu antes da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Antes de lermos esse versículo, nunca se esqueça que o milagre vem de Deus. Sempre há uma esperança, por mais difícil que seja para você. Essa esperança está em Deus, está na fé. E a gente vai ver hoje, lendo sobre a multiplicação dos pães, os 5 pães e 2 peixinhos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mateus 14, 15 e 16. Amém. Jesus pede para os de seus discípulos darem alimentação para a multidão. Alimenta a multidão, dê vocês de comer. Mas os discípulos não tinham alimentos, não tinham alimento o suficiente, e nem tinham dinheiro para comprar alimento. Bom, mas como? Não é? Dê vocês o que comer. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que ao todo podia chegar a 10, né? 10 mil ou a 15 mil. Perguntamos: o que se deve fazer quando temos um grande problema e os nossos recursos são pouco para resolver? O problema era grande, 5.000 pessoas, homens, né? Fora crianças. E eles não tinham nada, tinham pouca coisa, ou nada. O tema nosso é o pouco transformado em muito. Repetindo, o pouco transformado em muito. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Aproximadamente 3 horas da tarde. Os discípulos demonstraram preocupação com as pessoas, atitude correta do cristão. Então, nós preocuparmos com o bem-estar do outro, de alimento ou das suas necessidades, tanto espirituais como físicas, né, materiais, é nossa obrigação. Deixa esse povo se vir. Não é atitude de cristão. Continuando. Aí, Jesus diz: mande as multidões embora, continua, né? O discípulo, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Portanto, como era costume naqueles países, ter provisões de 2 ou 3 dias quando viajavam. Então, quando eles viajavam, está lá em Lucas 10, 34, eles levavam a provisão. Eu lembro disso quando era menina, fazia isso. A gente ia viajar, pegava o pão de queijo e assava junto com a linguiça dentro do pão de queijo. A gente, quando era menina, achava bom. Não viajava sem uma matula, né? Também quando tinha menino, eles também faziam isso. Podemos razoavelmente presumir que a multidão estava com Jesus vários dias antes de os discípulos pensarem em dispensá-lo. Então nós vamos ver que a multidão estava acompanhando Jesus mais de 3 dias. Onde Jesus ia, eles iam de aldeia em aldeia. A pregação de Cristo deve ter sido acompanhada com o poder incomum às almas dessas pessoas, para conduzi-las a deixar suas casas para segui-lo pela vila em vila, pois nunca ouviram o suficiente. Então aquelas pessoas tinham sede de Deus. E elas andavam a pé, beirando ali de cidade de aldeia, onde Jesus ia. Fazia tempo que elas estavam sem alimentar. E às vezes para ir na igreja a gente acha difícil, é verdade, não é? Também no meio de semana, às vezes a gente fica arrumando a desculpa de não ir. Mas que as pessoas foram a pé, andando atrás de Jesus. Jesus satisfazia as suas necessidades, tanto espirituais como físicas. Deixaram de usar qualquer meio de sustentar suas vidas.
para que eles ainda não tenham o privilégio de ouvi-lo. Nem preocuparam em alimentar, queriam ouvir Jesus. Tinha muitos doentes, muitas necessidades mais urgentes. Continuando a narração. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. O que Jesus vai dizer? Não, os discípulos não mandam eles embora, não, você dê para eles de comer. Jesus falou a Filipe, tá? Então a pessoa que Jesus falou foi Filipe, está lá em João 6,5. Jesus falou para experimentar Filipe, porque sabia o que fazer. Nós vamos ver lá em João 6,6. Então ele vai dizer que Jesus sabia em mente o que ia fazer, mas falou para experimentar os discípulos. Vamos ver, então, Jesus estava ensinando os discípulos a serem independentes e a confiar em Deus. Então ele disse isso. Então Filipe vai dizer: ó, aqui só tem 200 dinheiro que não dava para comprar pão para todos. Era uma quantia pequena de dinheiro, né? Tem alguns cálculos deles em dólar, nem pus que dólar muda todo dia. Filipe não tinha o tipo de confiança que ele deveria ter. Então Jesus estava ensinando os discípulos a ter confiança. Dá eles o que comer. Mas Jesus sabia que o que eles tinham não era suficiente, nem dinheiro, nem material. Mas eles responderam, os discípulos: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quem falou isso foi André. Temos aqui só segundo 5 pães e 2 peixes. Estará em João 6,8. Eu estou falando assim do livro de João, porque essa narrativa tem nos 3 evangelhos. Né? Nos 3 não, nos 4, né? E um diferencia do outro alguma coisa. Então, para ficar mais completo, eu peguei do outro. Então, essa pedra que André que falou que só tinha... Em Mateus não vai dizer isso, mas no livro de João vai falar que é André, irmão de Pedro, que disse: ó, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Alguns comentaristas dizem que talvez essas crianças estavam com isso para vender. Não sei. Comentários, né? Sempre precisamos dar algo para as pessoas, para a família, e não temos condição. O que temos é pouco. O desemprego, o vício, separação, saúde, depressão, luto, tantos problemas que nós temos. Gente, são tantos problemas, todo dia a gente encontra com. E o nosso recurso é muito pouco. Você que tem uma pessoa que é viciada em jogo, ou algum vício, droga, ou álcool, tudo, e a gente fala e cada dia está pior, a gente vê que manda para o cara de recuperação, fica lá um tempo, vamos ver, volta pior, e você fala: o que eu posso fazer? É a mesma coisa a questão do pão, tem essa multidão para alimentar, mas o que nós temos é insuficiente, não tem como. Então nós vamos, às vezes o desemprego, a pessoa procura emprego e não consegue achar, quando acha não é o suficiente. Às vezes uma separação entre um casal, saúde, a pessoa cada dia piora mais, toma remédio, muda de médico, né? Depressão, alguém se perdeu alguém, não tem como, e você vê diante de um problema que você não pode fazer nada. Nós convivemos com isso. Mas já vai ver que Jesus não pensa assim, Deus sempre tem uma solução para tudo. Então Jesus disse: trago esses pães e peixes aqui para mim. O que Jesus? Traga o pão e o peixe para mim. Os discípulos provavelmente não entenderam nada. Tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ninguém saiu para comprar comida. E Jesus manda todos a sentarem para alimentar. Ele deve falar assim: não estou entendendo. Porque Jesus não falou o que ia fazer. Senta, manda sentar essa multidão. Jesus tem um plano para cada vida, mesmo quando não entendemos. Jesus tem um plano com o que você tem. Qual o seu recurso? É pouco? Então é com esse pouco recurso que Jesus vai fazer o milagre. A gente vai lembrar de Moisés, do cajado de Moisés. Lembra quando Deus chama Moisés para libertar do Egito? Ele tinha um exército, não tinha nada, velho, 80 anos. E ele falou assim: mas como? Aí, tá vendo esse cajado na sua mão aí? É com esse cajado, um pedaço de pau. Foi que ele bateu, o mar se abriu, trouxe as pragas, ele resolveu todas as pragas do Egito, foi com esse cajado. Então Deus às vezes te dá um cajadinho só, e você não tem muita coisa, mas é com esse pouco, seu pouco salário, seu pouco recurso, que ele vai fazer o milagre. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a relva, então Jesus mandou eles se assentarem. Jesus manda sentar em grupos de 100 e de 50. Nós vamos ver isso em Marcos 6, 39, 40 e Lucas 9, 14. Então Mateus não vai narrar isso aqui, mas os outros evangelhos. Mandou sentar em grupos de, o quê? De 100 e de 50. Isso o que é? Organização.
A gente acha que tem que fazer os treinos tudo desorganizado, né? Não, ele separou que ele tinha um controle, quem comeu, quem não comeu, qual grupo que foi, a quantidade de alimento para cada grupo. Jesus é muito organizado e fazia muito planejamento. As mulheres com as crianças sentavam separadas dos homens. Achei muito interessante isso, o autor ter escrito isso, porque é um costume do judeu até hoje. Mulher e criança se sentam separadas. Se você for ver o Muro das Lamentações, tem uma divisão lá, divisão das mulheres e crianças e divisão dos homens. As festas judias até hoje, uma divisão dos homens e uma divisão das mulheres. É da cultura deles. Então, provavelmente, a Bíblia não vai entrar nesse detalhe, os homens e as crianças sentaram separadas. Né? Até nisso Jesus preocupou, que era coisa da cultura deles. Pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Pois agradeceu. A gente precisa aprender a ter esse hábito de agradecer pelo alimento. Jesus abençoou. Esse hábito de agradecer pelo alimento também é do judeu. O judeu sempre ora antes de alimentar. Senhor, obrigado pelo... Por quê? Já passaram muita necessidade, muita guerra. A gente às vezes está com a barriguinha cheia, está empregado, tudo, a gente nem lembra. Mas o dia que pão faltar, e o dia que a gente tiver, a gente agradece. Eu vi um filme americano criticando essa oração antes do alimento. Eu falei, minha filha, você é artista de Hollywood, está fazendo gracinha. Mas não é todo mundo que tem esse alimento todo dia. Não brinque com as coisas de Deus, nem com quem está sofrendo. A partir daquele momento, não era apenas 5 pães e 2 peixes, mas eram pães e peixes para alimentar uma multidão. Mudou. Depois que Jesus orou e deu graças, aquele pouquinho não era aquele pouquinho, era uma coisa grande. E muitas vezes, quando nós oramos, vamos diante de Deus dos nossos problemas, confiamos, não é mais um probleminha, é uma solução grande o pouco que você tem. Porque Deus transforma o pouco em muito, e eu creio plenamente nisso. Porque Deus é maior. O pouco que você tem, sendo abençoado por Deus, vale o quê? Muito. Vale muito mesmo. Eu já conheci gente com pouco recurso que o esposo largou da mulher, ela, firme no caminho de Deus, criou os filhos, todos formaram. Era tão pouco dinheiro que ela tinha que pegar fruta no quintal dos outros. Pedir. Porque não tinha nada em casa. Todo cidadão de bem. Era pouco, mas Deus sustentou. Depois de tendo partido pães, deu os discípulos e esses deram a multidão. Não anotei aqui, mas esse pão judeu não é igual esse pão francês nosso, né? Meio borrachinha, né? Era um pão seco, grande lá, que você quebrava ele assim e dava os pedaços com a mão. Não tinha faca, essas coisas não. Então Jesus provavelmente partiu com a mão. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Isso é muito interessante, porque além de Deus nos dar as bênçãos que precisamos, Ele dá mais. Sobrou. Não tem desculpa, não, eu queria comer mais. Eu fiquei com fome, poxa, o pão acabou. Não, comer para ficar saciado, com certeza. Sobrou 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Ó. Né? Distribui esse pão pé de rato, distribui esse pessoal aí, se não der conta de comer. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens pode ser 10 ou 15 mil pessoas. Né? Apesar que as mulheres tinham muitos filhos. Nessa conta aqui, a gente... É o que os autores puseram, mas não é todas as mulheres que foram também. Né? Os homens iam mais. Bom. Cristo havia prestado toda a sua atenção na alimentação das almas. Ensinou, orou, fez milagre. Mas agora ele inclui em seus deveres, como pastor, o cuidado até de seus corpos. Aqui Jesus alimentou eles espiritualmente, ensinou a palavra, orou, curou seus corpos, agora precisava alimentar. E Jesus estava preocupado com isso. Eles não precisavam partir. Você não precisa partir. Você tem que ficar aqui, você não precisa fazer coisa loucura, fica quieto. Eles não precisavam partir, embora os meios pelos quais o homem possa ajudar seus companheiros tenham falhado,
não devemos supor que a graça de Deus esteja esgotada, mesmo que as pessoas não conseguem ajudar as outras, mesmo que não temos recurso. A graça de Deus não está esgotada, ela é sempre grande, ela é infinita. Jesus vai falar, é como jorrando águas de vida, né, o Espírito Santo em nós, é como se fosse uma fonte de água, não se esgota. Quando estamos prestes a desistir de toda a esperança de suprimento adicional, quer dizer, o natural, a graciosa palavra de Cristo ainda é válida. Eles não precisam partir, dá-lhes para comer. Então Jesus vai dizer isso, não podia ter posto esse título, não precisa partir. Então Jesus dizia assim, não tem esperança, não tem alimento, é muita gente, mas eles não precisam partir. Esse pouco eu vou transformar em muito. Você não precisa desesperar, não precisa sair longe para ver se compra. Alguns aí talvez nem tivessem dinheiro, não é? O que tinha era só 5 pães e 2 peixes. Mas Deus fez o quê? Fez o milagre. Mas antes de Deus fazer o milagre, o que ele fez? Ensinou. A gente vai ver que ele sentou e ensinou as pessoas do reino, curou os seus enfermos, depois ele deu pão. Interessante isso, como concorda com Mateus. Lê para mim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Aquele que busca primeiro o reino do céu, certamente terá todas as coisas necessárias aqui no mundo. Terá todas as coisas necessárias aqui no mundo. Eu creio plenamente nisso. Procurar orar, ler a Bíblia, ouvir uma música, põe num programa na televisão, procura assistir um filme evangélico. Enche as coisas de Deus, as suas necessidades vão ser feitas. Creio plenamente nisso. Quando o homem garante o primeiro, o reino de Deus, Deus sempre se preocupa em dar o secundário, bens terrenos. Isso é uma preocupação de Deus, gente. Olha que coisa interessante. A gente não vê na narrativa que a multidão se preocupou em alimentar. Deus está preocupado com o seu aluguel que você tem, com a sua prestação, o seu colégio do seu filho, o alimento na sua casa. Ele está preocupado, principalmente quando nós buscamos primeiro as coisas de Deus. Quem se interessa por Jesus tem nele um tesouro inesgotável de bem espiritual e temporal. Nós interessamos por Jesus, se nós interessarmos nas coisas de Deus, teremos o quê? Um tesouro inesgotável, olha, tesouro inesgotável de bens espirituais e temporais. É o que Deus nos fala. Lê a conclusão para mim. Leve o pouco que você tem para Jesus, e ele fará o milagre da multiplicação. Amém. Eu tenho desanimado porque o meu pouco não dá para nada? Eu tenho desanimado? A medicação que eu tenho tomado não está fazendo efeito? O que eu ganho com mais esforço não dá? Eu tenho desanimado? Os meus planos não têm dado certo, meus concursos, meu estudo, meu negócio, a minha saúde, o meu relacionamento conjugal, meus filhos problemáticos, eu tenho desanimado? Ou eu tenho entregado o meu pouco para Jesus fazer o milagre da multiplicação? Ou eu tenho agido o contrário? O pouco que eu tenho, a minha pouca oração, às vezes a minha pouca fé, mas eu tenho entregado a Jesus. Jesus, o que eu posso fazer é isso, o que eu tenho é isso, esperar de Deus a multiplicação. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado, Senhor Deus amado, me faz confiar em Jesus. me faz confiar em Jesus. Me faz confiar em Ti. Me faz confiar em Ti, Para que o meu pouco para que o meu pouco possa ser multiplicado. possa ser multiplicado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse assim, lê para mim, João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. A multidão parece ter esquecido que precisava de pão para alimentar.
É muito bom notar. Parece que 3 dias já que levava alimento, eles estavam muito mais do que 3 dias, além do cansaço, desconforto aí fora de casa. Mas parece que eles não preocuparam, foi uma preocupação. Porque o verdadeiro pão que é Jesus estava com eles. A presença de Jesus os satisfazia. Isso é uma coisa muito bom. Os milagres, as palavras de Jesus, aquilo era o suficiente para ele. O pão que é a sua carne é que dá vida ao mundo. A carne de Jesus é o pão, é que dá vida ao mundo. Quem comer deste pão viverá o quê? Eternamente, não só aqui, mas um dia nós estaremos na glória com Cristo. Coma deste pão que é Jesus. Aceite Jesus em seu coração e tenha as suas necessidades de pão aqui na terra e as suas necessidades humanas, E tenha as suas necessidades de pão espiritual, pão da vida, pão que dá a vida eterna. Então não buscai só as coisas, né, daqui da terra, mas primeiro o reino do céu. Deus vai dar os 2 pães para nós, o pão espiritual e o pão material. E Jesus é o pão de Deus. Quem nós comemos sua carne, o seu pão, teremos a vida eterna. Não é? Esse pão é Jesus. E nós viveremos eternamente. E Ele que dá vida ao mundo. Leia o Salmo 37. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmo 37, 16. O pouco que você tem vale mais que muitas riquezas. Olha que coisa interessante. Você tem pouco, é pouco o suficiente, vale mais que muito de muito injusto, que não segue a Deus, que não tem obediência a Deus. Nós cremos nisso. São palavras que fazem parte da nossa vida ou você não está querendo mais? Hoje eu vi uma conversa que o assunto era mais, insegurança e aplicação. E aplicação, nome de várias aplicações. Eu falei, estão na minha mente, eu não quero preocupar com isso. Para quê? Insegurança. Caso perdeu o emprego, a família. Não confia, não tem esse pouco que tem. Esse pouco é de Deus. Eu sou uma pessoa que estende a mão necessitada. Eu sou uma pessoa que sou justa. Que você diga isso. E que Deus, esse pouco que você tem, Deus vai fazer muito. Como fez com os pães. Eram só 5 pães. E quantos peixes? E 2 peixinhos, né? Porque o pouco que você tem é abençoado por Deus. Por qual a diferença do seu pouco com a muita riqueza? Porque o pouco que nós temos com Deus, ele é o quê? Abençoado. Está lembrado que tinha só 5 pães e 2 peixinhos? O que Jesus fez? Os abençoou. Orou sobre eles. Então trouxe uma bênção. E que Deus vai fazer isso. Vai trazer uma bênção para aquele pouco que você tem, aquela pouca experiência, aquela pouca esperança que você tem. Se o seu problema é muito grande, Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, fará o milagre. Pegará o seu pouco recurso e fará o milagre da multiplicação. Multiplicará a sua pouca fé em uma grande fé, porque tudo que a gente pede, crendo, recebe, Jesus dizia, tua fé te salvou. Então, essa fé é o alicerce de tudo. Que você tenha fé. Que essa situação tão difícil que você está, Deus vai honrar e vai multiplicar aquilo que você precisa. Multiplicará a sua pouca esperança em uma grande esperança. O milagre irá acontecer. Ponha diante de Deus o seu problema. Qual é o seu problema? Você sabe. Qual é a sua dor, a sua preocupação, o consolo que você perdeu alguém, que Deus precisa te dar esse consolo, uma nova esperança. Um paciente que está muito doente, ou alguma área familiar, de vício, de família, e alguma que eu não remeci. É pouco você tem feito. É pouco você vê que você faz. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus é o Deus da multiplicação. Basta crermos, né? Jesus dizia, grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Que você tenha essa grande fé, que Deus aumente essa fé sua e essa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença essa pessoa agora, que está com o coração ferido, o coração machucado, sofrendo muito, Jesus, muita preocupação.
Já tem feito corrida daqui, corrida dali, Senhor, e não vê solução. E o que ela tem na mão, Senhor, para resolver esse grande problema, Senhor, é muito pouco. Mas que o Senhor dê fé nesse coração, dê esperança. Que ela creia no milagre da multiplicação. Que esse pouco, Senhor, seja transformado em muito. Porque mais vale o pouco que tem o justo, Senhor, vale mais do que a muita riqueza do injusto. Que o Senhor faça um milagre, resolva esse problema, Senhor, seja qual for ele, Senhor. Qual for o problema, Jesus, não é grande diante de Ti. A solução é pequena, para o Senhor a solução é o tamanho certo, porque o Senhor multiplica. Traga conforto, traga alegria, traga solução, fé e esperança, Senhor. Que essa pessoa tenha paz, que essa pessoa tenha conforto e que o milagre seja realizado em sua vida, e eu creio em nome do Teu Filho, Pai, que o Senhor nos escuta. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Oremos o Pai Nosso e por final a bênção. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus te dê paz, te dê esperança. Não esqueça, Deus é o Deus da multiplicação. E até a próxima. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe muito. Amém.